Que Deus abençoe a cada um mais uma vez neste precioso dia. Aqui na carta do apóstolo São Paulo, o grande apóstolo São Paulo, ele sozinho fez mais do que os 12 apóstolos. Aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32, ele nos exorta isto aqui, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então o apóstolo São Paulo está nos chamando, nos convidando, nos conclamando a nós policiarmos o nosso comportamento, o nosso porte, as nossas atitudes, nossas ações, nosso modo de agir, porque é a nossa vida que as pessoas leem. Não é o que nós falamos, não é o que nós dizemos que somos, mas é aquilo que realmente nós somos. E o que nós somos, nós mostramos no nosso comportamento. E nós temos que observar, nós que somos cristãos. O irmão Branham disse: eu me importo com o que as pessoas pensam de mim. Isso é reputação. Nós devemos zelar pela nossa reputação. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós entramos. Nós devemos ter cuidado com dívidas. Se nós compramos, nós devemos pagar aquilo. Se nós compramos alguma coisa, nós devemos passar o documento daquele imóvel, daquele carro, daquela moto, seja lá qual bem que você comprou. Você deve agir diligentemente para que não fique pontas para ser puxado. Porque, irmãos, falar mal de nós, as pessoas vão falar. Fala mal de mim, fala mal de você, fala mal do irmão Branham, falaram mal de Jesus, falam até hoje. Mas quando a pessoa te acusa e fala mal de você, daquilo que você não deve, daquilo que você nunca fez, daquilo que você não deve, aquilo lá é como a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo, nós devemos alegrar quando somos acusados, quando mentindo disserem todo mal contra nós. Isto é motivo de júbilo, de alegria, porque nós não devemos aquilo. Mas quando nós devemos? Quando compra e não paga, quando age de forma aí que é passivo de correção. Então, meus irmãos, nós devemos olhar o nosso comportamento, como nós vivemos, e nós temos que olhar para não dar escândalo à igreja. Porque as pessoas falam assim, tá vendo? Aquela pessoa lá daquela igreja lá, ele fez isso, fez aquilo outro. E nós vemos muitos homens casados com comportamento de rapazinho, muitas mulheres casadas com comportamento de moças solteiras. Isso é um péssimo exemplo. É um exemplo que não deve ser olhado, nem seguido, nem copiado. E nós devemos, como o apóstolo São Paulo diz aqui, olhar que nós devemos portar de tal forma que somos salgados. O que Jesus disse? Se o sal for insípido, para nada serve, a não ser para ser jogado, para ser pisado pelos homens.
mas nós somos o sal da terra. As nossas ações, nosso modo de viver, nosso modo de agir, nossos compromissos devem ser salgados. Nós devemos respaldar os nossos compromissos. Nós devemos respaldar aquilo que assumimos. Nós devemos cumprir com as nossas obrigações. Nós devemos agir de tal forma que as pessoas podem olhar para nós e falar assim, realmente aquela pessoa lá vive a vida daquela pessoa, realmente é o que ela fala. O que Deus vai levar é a vida que está dentro de nós. É o caráter que está dentro de nós. Então, nós devemos zelar por isso. Nós devemos zelar no trabalho, na escola, na vizinhança. Nós devemos zelar pelo nosso bom comportamento. Nossa boa reputação. Porque nós temos que ter boa reputação, digo, com os vizinhos, na empresa, aonde nós quer que formos, aonde você compra, aonde você faz negócio. Agora, se a pessoa compra e não paga, compra uma coisa e não passa a documentação, compra uma coisa e não respalda aquilo, as palavras são ocas, a vida é leviana, sai na rua, não diferencia do ímpio, a conversação não diferencia do ímpio. O que as pessoas vão falar? Elas vão falar assim, se cristão for isso aí, eu também sou. Se tudo que a pessoa tem é isso aí, eu também tenho. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? Ele ensina nós olharmos para Ele como exemplo. Ele ensina nós olharmos como Ele viveu para que também nós vivêssemos como Ele viveu. E nós devemos, meus amados irmãos, cuidar dessas coisas. Parece simples, mas não é não, viu? O maior evangelismo que existe é a nossa vida. O que dá sede nas pessoas, como o profeta de Deus fala, o que dá sede nas pessoas é a vida que nós vivemos. Agora, se nós não vivemos uma vida salgada, se nós vivemos uma vida frouxa, leviana, como que vai dar sede nas pessoas? Como que elas vão ter desejo de ser como nós? Então vamos repetir a Escritura. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Então nós temos que zelar para que não venha dar escândalo, porque de qualquer forma as pessoas se escandalizam, mas que você não dê motivo para elas escandalizarem. Se elas escandalizarem, é sem motivo, porque você vigia, você olha de perto, você policia o seu modo de viver, o seu comportamento, as suas ações. E que Deus te abençoe para que possamos realmente ter o caráter de Cristo. Tendo o caráter de Cristo, nós teremos uma boa reputação. Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.